Eu fiz o meu primeiro atendimento agora, recentemente. E fiquei, por um lado, triste, mas por outro também eu procurei aprender muito e tentar entender o que, que aconteceu, mais ou menos. E aí, tô com uma, assim, pra mim, tipo, entender melhor o que, que aconteceu, eu gostaria muito de saber. A gestante que eu estava acompanhando vinha de uma cesariana, totalmente desnecessária. E, e aí a gente esperou até as 41 semanas e 5 dias. E uns 3 dias antes, na minha região, parto humanizado é totalmente ainda uma realidade bem longe. E fizemos eu indiquei, falei para ela que seria bom a gente fazer por conta das pressões, né, dos médicos, que era do SUS também. Vamos fazer uma ultrassonografia com Doppler fetal, para ver, né, como que estava o bebê, para ver se os médicos e a família deixavam mais. E aí acabou que eu vejo hoje que foi um dos maiores motivos que atrapalhou assim, o psicológico da gestante. Que, porque o bebê, na ultrassom, deu 4,7 kg e alguma coisa. Só que eu estranhei muito, a gente estranhou muito, só que aí a gestante ficou muito, Ela ficou com tipo, medo preocupada. e acabou ela. Isso, nem tanto, nem tanto por ela, mas principalmente a própria médica que fez a ultrassom já disse que no SUS chegasse com uma ultrassom de um bebê de 4 quilos e 700 e pouco, que eu não estou lembrando ao certo, já iriam internar ela, até porque já estava com mais de 41 semanas. Tá, então me E responde uma aí, coisa. Eu já entendi a questão. Nasceu de cesárea. Me fala quanto que pesou esse bebê quando ele nasceu. ele nasceu com 3,8 kg. Beleza, E ali, eu imaginei. Inclusive, esses números que você acabou de me falar foram de um caso igualzinho que eu acompanhei, idêntico, que a gestante, ela resolveu fazer por conta própria uma ultrassom com 38 semanas, porque não tem indicação de fazer ultrassom nessa fase, porque o ultrassom erra demais o peso, tá? Só que ela resolveu fazer lá, foi lá e fez e me trouxe um resultado de um ultrassom com um bebê de 4,700 também, tá? Essa mulher, ela tinha 38 semanas de gestação e ela tinha 2 cesáreas anteriores, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei, não, vamos repetir o ultrassom. Aí repetiu em outro lugar e deu 4,700 de novo. Aí eu fiz o ultrassom, porque eu sou ultrassonografista também, eu fiz lá e deu 4,700 de novo. Então, o exame estava feito da forma correta, tá? Só que o ultrassom, ele hiperestima o bebê, porque na verdade ele pega 3 medidas, que é a medida da cabeça, a medida do abdômen, a medida do fêmur, multiplica por 3 e vê o peso do bebê. E tem bebê, nem todo bebê é totalmente proporcional em relação ao outro. Então, às vezes, tem um bebê que ele vai dar, por exemplo, um bebezinho, ele vai ter a cabeça maior que o outro vai ter um barrigão, o outro vai ter uma perna mais curta. E na hora que você multiplica, você coloca na balança os mesmos o bebê, eles têm o mesmo peso, só que o computador fala que um tem um peso bem mais que o outro intraútero. Então, tem várias questões que levam a erros no peso do ultrassom, tá? Nesse caso específico, essa mulher que eu acompanhei, ah, como ela chegou com esse ultrassom de 4,700, ela também ficou preocupada, eu também fiquei preocupado, né, pelo peso do bebê. A gente resolveu começar a fazer estímulos para induzir o parto dela, né? Então, a gente fez lá, descolou a bolsa, acho que foi só descolar a bolsa nesse dia. Felizmente, ela já entrou em trabalho de parto só com o descolamento da bolsa, tá? O bebê nasceu no outro dia, parto normal, após 2 cesáreas, pesando 3.800. Então, foi um bebê que estava no mesmo. mesmo peso, mesmo peso. Se quiser, até te passo o contato dela depois. Eu só vou falar o primeiro nome. O primeiro nome dela é Kelly, tá? Eu não vou falar o segundo nome para não expor ela aqui, mas eu te passo o contato para você colocar ela em contato com a outra, porque foi exatamente o mesmo peso. 4.700 estimado, nasceu com 3.800, tá? E isso acontece. Então, eu entendo, eu imagino a sua angústia, né? Ainda mais no seu primeiro atendimento. Uma coisa que eu posso te falar eu vou te falar pelo relato das doulas todas que eu acompanho, tanto no curso quanto das doulas que trabalham comigo. É comum, é normal ter frustrações nessa vida de trabalho, tá? Você vai passar por várias frustrações, tá? Assim como eu passei por várias frustrações, tanto de coisas que eu fiz ou deixei de fazer,
ou coisas que eu vi outras pessoas fazendo, tá? Então é normal a gente ter frustrações e passar por questões desse tipo, né? Que vão levar a gente a pensar, meu Deus, o que que eu fiz, o que que eu poderia ter feito, será que eu poderia ter feito algo, né? Só que uma coisa que eu, Em especial porque uma coisa que eu sempre foi falo muito. é o seguinte, eu falo isso para doula, falo isso para médicos, falo isso para estudantes, para todo mundo. O parto daquela mulher é daquela mulher, é de cada um, né? A gente não pode querer mais o parto do que aquela mulher quer aquele parto, né? E a gente não pode se frustrar, né? Tem uma pessoa que fez uma live esses dias comigo, que é a Fadinha, que é a doula mais antiga do Brasil, né? Conheço. E ela falou exatamente esse assunto, né? Que hoje em dia ela falou, não, Bruno, eu não me frustro mais, porque eu vou pela expectativa daquela mulher, eu tô ali para ajudá-la no que der e vier daquilo que ela quer, né? Tanto que a gente às vezes quer, a gente quer o parto às vezes mais do que a própria mulher, né? E a gente se frustra com aquilo. Então, a dica que eu posso te dar são duas dicas, eu acho, importantes. Uma é não gerar expectativas em você do parto daquela mulher, e sim olhar para as expectativas daquela mulher. Essa é uma dica, Uhum. tá? Porque para que você não se frustre. A segunda dica que eu dou, que eu falo para todas as doulas, é aprender obstetrícia. Tá? Por que que eu acho interessante aprender obstetrícia, né? Até isso gera uma certa polêmica, tá? Já teve algumas doulas que são mais velhas que vieram conversar comigo e falaram: ah, Braulio, mas a doula não tem que saber de obstetrícia, a doula tem que saber de apoio físico, emocional, tem que ajudar na parte emocional da gestante. Eu falo, beleza, se a gente vivesse no mundo ideal, seria só isso mesmo. A doula ia só aprimorar em apoio físico e emocional. Mas a gente vive no mundo real, onde nesse mundo real as doulas no Brasil inteiro se deparam com inúmeros cenários obstétricos diferentes, onde, com certeza, a doula acaba ajudando as mulheres nos seus planos de parto, nas decisões de intervenções, no fortalecimento dessas decisões, né? E não se coloque como culpada, não é culpa sua, e tire essa culpa de você em relação a ter acontecido essa cesárea, entendeu? Essa que é a grande questão. Porque a mulher, quando a mulher ela está totalmente empoderada, que ela fala assim, eu vou parir, faça chuva ou faça sol, seja com Zé ou com Mané ou com quem for. Essa mulher troca de médico, troca de hospital, troca de doula, troca de todo mundo e essa mulher vai lá parir, entendeu? Agora, tem mulher, e a mulher, às vezes, ela tem tanta insegurança nela que não adianta a gente querer mover uma montanha inteira para conseguir parir, porque ela tem que querer parir, entendeu? Ela é a protagonista real dessa história. Eu fiquei muito frustrada porque, primeiramente, eu dei tudo de mim, eu queria muito, principalmente porque eu via, tipo, o sofrimento que ela teve, ela não conseguiu amamentar, e foi assim, arrancaram realmente o direito dela ter o parto que ela queria na primeira gestação. E aí eu vi o maior problema que eu vejo hoje foi o psicológico dela. E aí, somado à não aprovação de médicos e alguns familiares, somou muito, sabe? E aí quando ela veio, tipo assim, ela veio pra mim, que eu vi que ela não tava mais, que ela ficou muito desanimada, aí eu decidi ficar mais na minha, sabe? E isso que depois eu fiquei meio, meu Deus, será que eu não deveria ter insistido um pouco mais? Eu fiquei pensando nisso. E também porque eu também não tinha consciência, tanto em obstetrícia, em relação ao peso. Ah, um bebê, eu vejo muito em relação a parto humanizado, um bebê desse peso não é impedimento para um parto normal, não é indicação para cesariana. Uhum. Mas nas condições que nós iríamos estar, que eram um pouco inseguras, né? E aí eu decidi me recuar, né? Porque eu fiquei pensando, e se eu insistir tanto e ela for fazer por mim, ou Uhum. ao querer fazer confiando em mim, sem que eu tenha. Então eu decidi ficar na minha. Então tá certo, Jéssica. Então nós vamos, a escolha é tua. É. Que é o... E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que não deveria. Por isso que é tão importante esse entendimento em obstetrícia, né? No nosso atendimento, para a gente ter mais segurança nisso mesmo. Eu, E eu eu tenho que. plena convicção de que sim, de que eu acho importante doula saber de obstetrícia, assim como eu acho importante obstetra saber de doulagem, assim como eu acho importante enfermeira saber de doulagem, doula saber de pediatria, doula saber de anestesia e todo mundo saber de tudo, porque isso é a transdisciplinaridade, né? Isso é o que faz Isso. as profissões se integrarem, todo mundo conhecer a profissão de todo mundo e saber opinar, inclusive, na profissão de todo mundo, que é importante. As opiniões trocadas fazem um. Tô com medo que caia a live.
que deu uma baita travada. Então, doutor, tipo assim, uma coisa que eu queria entender, esse peso, se realmente ele tivesse com esse peso, iria dificultar tanto esse parto? E outra coisa que eu tenho, assim, não sei se tem fundamento, né? Mas eu gostaria de entender. Em relação ao peso, porque eu como mãe de parto normal, eu vejo que o que teve mais dificuldade no momento do meu parto foi realmente passar a cabeça. E aí eu não falei para ela, né? Mas na minha análise eu penso assim, um aumento assim de peso, ele não vai todo para a cabeça, ele vai ser distribuído no corpo. Então acho que, tipo assim, como uma análise para não poder passar, faz sentido isso? Faz, mas a questão é assim, em termos numéricos de peso, né? Quando um bebê ele é estimado acima de 5 quilos, é que está indicado apenas o trabalho de parto e a cesárea no final, né? Antes de 5 quilos, não. Então, esse peso, ele não estaria indicado para uma cesárea. Poderia ter ido para um parto normal, entendeu? E o duro é que, mesmo às vezes, o médico que estava ali, poderia até ter uma intenção de parto normal e depois ele fica com uma cara de tacho com um bebê que É. nasceu 3.800, mas para ele mesmo, para ele médico, ele fala, meu Deus, que coisa, né, poderia ter sido diferente. O médico, no fim, ele fica até com raiva de ter pedido ultrassom, ou de fala, meu, você deveria ter sabido desse ultrassom. Por isso que não tem indicação fazer ultrassom nessa fase. A grande questão é não Ai, fazer ultrassom. então é não fazer nessa fase, né? Certeza. Os ultrassons necessários são feitos com 12 semanas e com 22 semanas, acabou. Depois são os ultrassons extras, né? Ultrassom que para cada caso pode ter alguma indicação, né? Mas não são para todos os casos. Fazer um ultrassom com 36, 37, 38 semanas é um tiro no pé, porque muitas vezes vai acontecer isso aí, de dar um peso estimado muito alto que vai amedrontar. No dia que eu descobri